Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia aqui e hoje nós vamos fazer a atividade avaliativa de ciências, né? Mas antes de começarmos a atividade, vamos fazer uma pequena revisão. Esse bimestre nós falamos sobre a classificação dos animais, que eles são classificados em animais vertebrados e animais invertebrados. Os vertebrados são aqueles que possuem vértebras, possuem a coluna vertebral. Os invertebrados não. Nós vimos que os animais vertebrados eles estão divididos em grupos. Quais são os grupos? Os grupos dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. Cada grupo eles possuem alguma característica em comum. Por exemplo, os peixes. Os peixes eles possuem escamas, eles respiram por brânquias, né? Eles nadam. Os anfíbios, alguma parte da vida deles, eles vão viver na água e outra parte, de uma fase da vida deles, vão viver na terra. Nós vimos isso. Já os répteis são animais que eles se rastejam ou eles possuem as pernas tão curtinhas que parece que eles estão rastejando. As aves, elas botam ovos e possuem penas. E os mamíferos são aqueles que eles mamam quando pequenos e em alguma fase da vida deles vão ter pelos. Então, algumas das características deles foram essas que eu disse. Existem outras, tá? Então, todos eles têm em comum essas características. Já no grupo dos invertebrados, vou vir para cá, nós temos os poríferos, nós temos os quinidários, nós temos os vermes, nós temos os anelídeos, o equinodermos, os moluscos, os artrópodes. Esse grupo do artrópodes é dividido em insetos, aracnídeos e crustáceos, tá? É um grupo maior, né? Então, quem são os poríferos? Os poríferos são aqueles que têm aberturas, são chamados de poríferos porque eles possuem várias aberturas no corpo deles. Então, são os poros, então são a classificação dos poríferos. Os quinidários possuem tentáculos e eles liberam substâncias que queimam por esses tentáculos. O grupo dos vermes são aqueles grupos que eles podem causar doenças, tanto para outros animais, como para nós, seres humanos também, tá? Como que eles entram no nosso corpo? Através de alimentos. Daí temos os grupos do anelídeos. Por que são chamados? Porque o corpinho deles é dividido em anéis. Os equinodermos são um grupo que possui o corpo coberto por espinhos. Esse grupo aqui vive exclusivamente no mar, tá? O molusco é um grupo que possui o corpo mole e algum deles carrega uma concha para se proteger. E os artrópodes é o maior grupo que tem dos animais invertebrados. São os insetos, os aracnídeos e crustáceos. Todos eles possuem pernas e o esqueleto para fora do corpo, tá bom? Depois nós falamos sobre o habitat. Olha aqui o habitat. O habitat, onde que vai ser o habitat? É aquele lugar natural dele, onde ele vai encontrar abrigo, proteção, né? E alimento. Então, para que ele viva, tem um habitat natural dele, tem que se sentir protegido e encontrar alimentação. E nós vimos que eles podem ser tanto terrestre ou aquático. No ambiente terrestre, eles podem viver em vários lugares. Podem viver debaixo do solo, podem viver pendurados em árvores, podem viver em cupins, podem viver dentro de árvores. E no ambiente aquático, eles podem viver tanto em água doce, quanto em água salgada, quanto em água salubre, tá? Também falamos sobre a locomoção, que nem todos os animais se locomovem da mesma maneira, não é mesmo? Então, nós vimos que eles podem se locomover, por exemplo, na água. Na água, eles podem nadar, pode ser por propulsão, eles podem estar fixados em navios, em cascos de navios e se locomovendo. E no solo, eles podem rastejar, podem saltar, podem caminhar. Então, são vários artifícios que eles utilizam na locomoção. E quanto à alimentação, eles podem ser herbívoros, podem ser carnívoros, podem ser onívoros e podem ser detritívoros. Os herbívoros vão se alimentar exclusivamente de algas e vegetais. Os animais carnívoros, eles se alimentam exclusivamente de carnes. Os onívoros, eles se alimentam tanto de algas e vegetais quanto de carne. E os detritívoros são aqueles que se alimentam de restos em decomposição, ok? Então, vamos às nossas atividades?
vou dar algum recadinho. Vocês estão no terceiro ano, se encaminhando para o quarto ano, então é inaceitável escrever nome errado. Não é mesmo? Mas não é porque vocês não sabem escrever nome, é por falta de atenção. Então o nome de vocês precisa estar completos, precisa estar com letra maiúscula e com a escrita correta. Então, primeira coisa na prova é se atentar ao nome de vocês, tá bom? E depois colocar a data. Então, hoje é dia 22/7, é o mês de julho já, né, de 2019. Vamos à nossa prova? Com atenção, vocês vão fazer a leitura junto comigo. Então, peguem aí a atividade, eu falo prova que é costume, né? Mas a atividade avaliativa, olha lá. Atividade avaliativa de ciência, segundo bimestre, número 1. Neste bimestre, estudamos sobre duas classificações de animais, os vertebrados e invertebrados. Vimos também que nessa classificação, os animais dividem-se em grupos que possuem algumas semelhanças entre eles. Pinte de azul os grupos que pertencem aos vertebrados e de verde os que pertencem aos invertebrados. Então, aí eu tenho todos os grupos, só que eles estão misturados. Então, vocês vão pintar de azul os que pertencerem aos vertebrados. Então, mamíferos. Mamíferos eu coloquei 2 S aí, apaga um S, por favor, dá um risquinho aí. Então, mamíferos é do grupo dos vertebrados? Se for do grupo dos vertebrados, vocês irão pintar de azul. Se pertencerem ao grupo dos invertebrados, vocês pintarão de verde. Então, vocês vão fazer isso com todos os grupos animais, tá? Número 2. Esse aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção na minha explicação. E é o texto, ó. Leia o texto abaixo para responder as questões. Vou começar a leitura. É um dos animais terrestres invertebrados mais antigos da Terra, entre os animais vivos. Seu exoesqueleto permitiu explorar o ambiente terrestre. Eles são invertebrados da classe dos aracnídeos e da ordem Escorpiones. Passam o dia escondidos em lugares escuros, entre frestas ou debaixo de pedras, folhas e troncos, ou enterrados na areia no deserto. São comuns em lugares com entulhos, que possuem madeira, materiais para construção, sendo mais ativo à noite. No Brasil, há em torno de 140 espécies descritas. Predam insetos, aranhas, principalmente, mas podem predar animais maiores, até mesmo pequenos vertebrados. Esse predar é que eles caçam, tá? Capturam. No Brasil, as duas espécies mais comuns em acidente são o escorpião amarelo e o escorpião preto. A picada de um escorpião causa muita dor local, febre, sudorese, dispneia e pode levar a óbito, à morte, principalmente crianças e idosos. Então vamos lá. Esse aqui é um texto que eu li com vocês, depois se precisarem vocês vão ler novamente com atenção. Primeiro, qual é o animal que o texto se refere? Escreva o nome dele e ilustre o habitat de acordo com o texto e se atente aos detalhes. Então vocês estão vendo este espaço aqui, ó? Este espaço, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão escrever o nome a quem eu me refiro neste texto, deste animal aqui. E vão desenhar o habitat de acordo com os detalhes do texto. O texto fala um monte de coisa onde é o habitat dele. Então, de acordo com o texto, vocês vão desenhar. Não adianta desenhar só animal que eu não vou considerar. É o habitat dele que eu quero que vocês desenhem. Então, faça a leitura atenta, coloquem o nome dele aqui, desse animal, e façam o animal mais o habitat dele, de acordo com a instrução do texto, tá? E ao lado, classificado como invertebrado do grupo dos... Que grupo? Ele é um invertebrado, mas qual é o grupo que ele pertence? Nós estudamos vários grupos, e esse animal pertence a que grupo, ok? Habitat. Onde que é o habitat dele? Nós vimos 2 tipos de habitat ali. Qual que é o habitat dele? Alimentação e classificação. Primeiro vamos dizer do que eles se alimentam. O texto diz do que se alimentam. E de acordo com a alimentação dele, como ele é chamado?
Então, aqui são duas coisas. Vocês vão pegar no texto do que eles se alimentam e dar o nome de acordo com a alimentação dele, ok? E a locomoção, como ele se locomove, tá bom? Então, recapitulando, vocês vão escrever o nome desse animal, desenhar ele e o habitat segundo a instrução do texto. Depois vocês vão colocar que grupo que ele pertence do grupo dos invertebrados. Vão colocar o habitat dele, qual que é o habitat? Nós vimos 2. Depois, a alimentação, segundo o texto, ele se alimenta do que e é classificado como, de acordo com a alimentação dele, e ele se locomove como, tá bom? Bastante capricho, pintem para mim, por favor, tá? Deixa uma prova bem caprichada. Próxima página, número 3, localizem aí, por favor. Os animais são classificados de acordo com sua dieta. Ligue a primeira coluna à segunda de acordo com a classificação. Então, na letra A, crocodilo, leão e tubarão. Eles são o quê? Carnívoros, onívoros, herbívoros ou detritívoros. Então, crocodilo, leão e tubarão se alimentam do quê? Então, do que se alimentam, vocês vão ligar aqui ao nome que ele recebe, tá? Letra B, cão, gato, chimpanzé. C, abutre e hiena. E letra D, borboleta, ovelha e coelho. Então, vocês vão ligar a primeira coluna à segunda coluna. Então, gente, antes de continuar, na explicação da locomoção, eu só falei que eles se locomovem, né? Tanto pelo solo ou pela água. Mas eu esqueci também de mencionar que eles também podem voar, não é mesmo? Então, eles podem se locomover pela água, pelo solo e também pelo ar. Eu esqueci, tá bom? Então, número 4. Observe a imagem, escreva o nome de cada animal e seu meio de locomoção. Então, eu tenho vários animaizinhos aí. Então, vocês vão escrever o nome de cada um deles e como eles se locomovem, segundo nossos estudos, tá bom? Número 5, localizem aí, por favor. Preencha a lacuna com o nome do grupo a que pertence. Então, a letra A. É o grupo com maior representante. Está dividido em insetos, aracnídeos e crustáceos. Somos os... Então, que grupo que é esse que tem o maior representante e que está dividido em insetos, aracnídeos e crustáceos? Letra B. Classificado como vertebrados, vivemos uma fase na água e outra fase no ambiente terrestre. Somos os... Letra C. Podemos viver em ambiente aquático ou terrestre. Somos animais com corpo mole. Somos... E a letra D, nós seres humanos fazemos parte desse grupo. Somos os, tá bom? Esperem que eu tenha ajudado na explicação de hoje, na revisão. Façam com atenção. Início de frase, letra maiúscula. Final da frase, pontuação. Antes de entregar, fala assim, mãe, terminei. Antes de levar para a escola, faça uma revisão para ver se não faltou nada, porque na última atividade avaliativa teve criança que me entregou a atividade sem fazer. Vocês têm tempo, vocês não estão aí agora que nem eu, gente, está na hora, me entrega a prova. Às vezes eu fico na sala de aula, falta 10 minutos para terminar a prova, que a gente tem que ir para o intervalo. Vocês não estão tendo isso. Então, dá tempo de vocês fazerem com capricho e com atenção, tá bom? É importante. Então, antes de entregar a atividade, antes de falar para a mãe que terminou, vocês vão fazer uma revisão para ver se o que vocês escreveram dá para a professora entender, porque eu preciso entender. Vão fazer com letra caprichada, nada de letra garranchada, não, letra bonita, bem grafada, tá bom? Vão ver se o nome está certinho, se começaram com letra maiúscula, são coisas que eu não posso mais esquecer. Vocês estão crescendo e a responsabilidade de vocês também cresce enquanto estudante, tá? Então, um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus, tá? Até mais!